Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos um pouco sobre a liturgia da palavra de cada domingo. E nós estamos aí no quarto domingo da Páscoa no ano B, o domingo do Bom Pastor, o domingo onde a igreja, na liturgia, nos apresenta Jesus como sendo o bom pastor. E nós iremos refletir um pouco sobre isso, né? Talvez você esteja estranhando aí essa figura que está aí à frente da tela e se perguntando quem é esse, por que essa figura. A gente poderia estar aí vendo Jesus com uma ovelha nos ombros, já que é o domingo do Bom Pastor. Mas você vai entender logo, logo, acompanhando aí comigo. Então, o evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 10, versículo do 11 ao 18. Diz assim o evangelho: Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de arrebatá-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Então, meus amados irmãos, no evangelho de hoje, Jesus mostra para nós aí que ele é o bom pastor. Só que ele fala que existe o bom pastor e existe o mercenário. O mercenário é ladrão, é salteador, é aquele que não é dono das ovelhas, é aquele que faz o que o profeta Ezequiel diz no seu livro, né? O mercenário, o mau pastor, né, podemos assim dizer, o mau pastor, para um melhor entendimento, né, mas que na verdade não é pastor, é mercenário, se passa por pastor. Ezequiel diz que o mau pastor, ele só se preocupa com o rebanho enquanto ele está tirando proveito do rebanho. Ele diz que o mau pastor se alimenta da carne e da gordura do rebanho. Se alimenta do leite e das iguarias que é feita pelo leite do rebanho. E usa da lã para se vestir. E não cuida das ovelhas, não trata das ovelhas, não procura saber como as ovelhas estão, não se preocupa em cuidar, em tratar, em limpar, em alimentar as ovelhas. Apenas se preocupa em tirar proveito das ovelhas. Meu irmão, poderia até aqui ser uma espécie de preconceito, mas isso nós podemos ver claramente nessas seitas que estão por aí, abrindo-se uma atrás da outra, em garagem em garagem. Nós podemos ver claramente, até o missionário Daniel Silveira aqui, católico no YouTube, fez uma denúncia agora há pouco de como esses maus pastores, ou melhor, esses mercenários, têm usufruído daquilo que o rebanho de Cristo dá, daquilo que as ovelhas de Jesus dá. Aí você pode dizer, essas pessoas não são ovelhas de Cristo, porque se fosse estariam dentro da igreja. Veja o que Jesus diz aqui no versículo 16 do evangelho de hoje. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, que não são da igreja, que não estão na igreja, mas são ovelhas de Cristo. Aí ele diz, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então veja,
Jesus deixa muito claro que existem ovelhas que não estão, ovelhas de Cristo que não estão na igreja, que estão fora do redil, que não estão no redil na igreja. Mas ele diz que elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Como é que essas ovelhas ouvirão a voz de Cristo? Se eu e você falarmos, se o diácono, o padre, o bispo assumirem a posição deles de pastoreio, principalmente o bispo, principalmente o padre, assumir de fato o seu papel de pastor, como vigário, como representante de Cristo. Assumindo o seu papel, evangelizando e mostrando de fato quem eles são, que são realmente pastores de Cristo, aí sim as ovelhas ouvirão a sua voz e virão até o Senhor. E como eles podem fazer isso e como eles devem fazer isso? Com que capacidade eles devem fazer isso? Até que ponto eles devem fazer o papel de pastor? É por isso que eu coloquei aí na tela essa imagem. Essa imagem, meus irmãos, é uma imagem, lógico, representativa, figurativa, né? Não era assim Davi, mas é uma imagem que eu encontrei aqui na internet de Davi. Porque Davi, quando o povo de Israel estava sendo atacado pelo exército filisteu, ali no tempo do rei Saul, Davi foi levar para os seus irmãos que estavam no exército alimento, e chegando lá, Davi encontra o filisteu, o incircunciso, xingando, zombando do exército de Israel e fazendo ali grandes ameaças e zombaria. Então Davi se aproxima, do rei Saul, e aqui em Samuel, 1 Samuel 17:34 diz assim: Mas Davi disse a Saul: Quando o teu servo, falando dele mesmo, Davi, apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Então veja, Davi está dizendo que ele perseguia o leão e o urso que arrebatasse uma ovelha do rebanho. Uma ovelha. Então, meus irmãos, este é o papel dos diáconos, dos padres, dos bispos, e também é nosso, se nós assumirmos o pastoreio. Esse também é o nosso papel, de sairmos atrás dos maus pastores, dos falsos pastores, e arrebatar as ovelhas de sua goela. Ele diz, versículo 36, o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Deus vivo. Davi acrescentou mais: Javé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, veja aqui o exemplo. E Davi, Davi já era com certeza aqui uma tipologia, uma imagem, um ícone daquilo que seria Jesus como o bom pastor. Lógico que Davi é nada mais, nada menos que uma sombra. Mesmo Davi dando a vida pelas ovelhas, mesmo Davi dando a vida e lutando, guerreando contra o leão e o urso diariamente para defender o rebanho, Davi era apenas ainda um sinal, um símbolo do que seria nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus espera isso dos seus pastores. E é isso que aconteceu com Pedro e João diante do Sinédrio.
É o que narra para nós a primeira leitura de hoje. Pedro, o pastor universal, aquele a quem Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. O pastor universal, ou seja, o pastor da igreja de Cristo. Pedro como cabeça do colégio apostólico, como cabeça visível da igreja, fazendo aí as vezes de Cristo como vigário de Cristo. Pedro, juntamente com João, diante do sinédrio, sendo perseguido, sendo atacado por um grande leão e um urso, que é o sinédrio judaico. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Pedro está falando aqui a respeito daquele homem que estava na beira do templo, na entrada do templo, e quando Pedro se aproximava, Pedro disse para ele: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então, Pedro diz aqui, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Aí ele diz: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes. E Pedro enfrenta e passa no rosto daqueles homens que eles crucificaram Jesus. Aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E em nenhum outro nome há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, diante do sinédrio, rasgam suas vestes. Aqui eu falo simbolicamente que eles não rasgaram suas vestes, mas eu digo, rasgam as suas vestes e ficam desnudos diante do sinédrio, sem mais se esconder, sem mais procurar estar escondidos, com medo, como antes da aparição de Jesus, com medo dos judeus, estavam eles de portas fechadas, sem mais estarem com medo, eles rasgam suas vestes, eles ficam desnudos, dizendo: nós somos pastores do rebanho de Cristo. E nós não temos medo. Nós não temos medo de dizer que é Jesus, o verdadeiro pastor e o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. E que ovelhas são essas? São João diz quem são as ovelhas na segunda leitura de hoje. A primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1 e 2 apenas. Ele diz: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, ovelhas de Deus. E nós o somos de fato. Se o mundo não nos conhece e não nos vê como ovelha, claro que aqui eu estou colocando as minhas palavras também para você entender o que eu quero dizer. Se o mundo não nos conhece, se o mundo não nos vê como ovelhas de Deus, como filhos de Deus, é porque não conheceu o Pai, é porque não conheceu o bom pastor. E ele diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, ovelhas de Deus, mas nem sequer ainda se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, quando o verdadeiro pastor se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nós teremos a cara do pastor. Nós teremos o cheiro do pastor. Assim como o pastor tem o cheiro das ovelhas, nós teremos o cheiro do pastor. Já dizia São Paulo, nós devemos exalar o cheiro de Cristo. E ele diz: por que isso? Porque o veremos tal como ele é. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos rezar
pelos nossos padres, diáconos e bispos, que nós possamos rezar pelos líderes da igreja, sendo eles do clero ou não, os líderes de pastorais, de movimentos, de grupos, de centros de evangelização, de ordens religiosas, para que nós possamos fazer com que, por meio da oração, aqueles que são pastores, assumam o pastoreio, mesmo que tenham que fazer o que Davi fez, enfrentar cada dia um leão e um urso. E assim nós iremos ver a Igreja de Cristo, o rebanho de Cristo, todo em comunhão e arrebanhado aos pés do verdadeiro pastor que é nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você. Fica na paz. Dá uma curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e vamos ajudar esse apostolado a crescer. Amém.